Com tudo isso que está acontecendo, nós estamos vendo aí uma confirmação de que Jesus está bem próximo, né? E aí, com tudo isso, nós precisamos estar preparados. A igreja tem que estar preparada, né? A pergunta é, como nós cantamos, você já colocou as suas vestes brancas? As suas lamparinas estão acesas, né? Então, o grande Billy Graham, ele tem uma frase que ele falou assim, ó, morrer não é problema, porque todos nós sabemos que nós vamos morrer. Mas o único problema é morrer sem Cristo. Esse é o grande problema. Então, morrer, todo mundo fala assim, ó, fazer o quê? Ninguém nasceu para semente. Mas o problema que está posto é morrer sem Cristo, né? Então, aí, por isso que a gente, hoje o tema que nós vamos trazer aqui é sobre salvação. Eu convido você a abrir a sua palavra em Romanos 10, de 9 a 11, né? Vamos falar sobre salvação hoje. Às vezes o inimigo vem para te derrubar. Eu tinha aqui uma versão, né, que eu estou trabalhando nessa palavra a semana toda. Eu tinha uma versão aqui para a ministração, e ontem o Senhor me trouxe umas atualizações hoje. E eu atualizei, estava lá, subi, testei a versão atualizada. Mas na hora de abrir aqui, quem que veio? A versão velha. Aí, se eu falo o seguinte, eu não vou mostrar que eu estou conseguindo abrir. O que ia acontecer? Não ia trazer a palavra que o Senhor me deu atualizada. Mas como eu me humilhei, falei, ó, não estou conseguindo, vem aqui, pastor Rodrigo, né? Então é isso, nós precisamos falar assim, nós não somos capazes sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, amém? Então, glória a Deus, vou dar uma salva de palmas para o Senhor. O inimigo quer o tempo inteiro nos derrubar, mas o Senhor tem sido persistente. Ele não desiste de mim, de você, e nem dos propósitos que Ele colocou para nossas vidas, amém? Então, esteja atento a isso aí, tá? Romanos 10, de 9 a 11. Deixa eu abrir aqui. Essa palavra aqui, quantas vezes você já usou? Você já falou de Jesus para alguém essa semana? Falou da salvação para alguém essa semana? E esse ano? A palavra diz aqui, ó, deixa eu pegar o óculos, que hoje eu vim preparado. Com óculos. Diz assim, 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo ao Senhor por dar a oportunidade para eu estar aqui hoje, aqui trazendo a tua palavra, depois de uma série de mensagens, Senhor Deus, sobre o Espírito Santo que o pastor Rodrigo trouxe para a igreja. Que maravilha, Senhor Deus. Hoje o Senhor nos disse para falarmos sobre a salvação, porque Jesus está próximo, Jesus está voltando. E nós temos um propósito, temos uma missão que Jesus deu para nós. Pai, então que essa palavra de hoje, Senhor Deus, um tema tão básico, basilar, Senhor Deus, na nossa vida cristã, que o Espírito Santo venha trazer, Senhor Deus, a direção para a ministração, Pai. O inimigo não tem poder de impedir a ministração da Tua palavra aqui nessa noite. E eu te peço, Pai, que o Espírito Santo coloque toda a Tua palavra, direção para a ministração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então, como disse a palavra, se confessarmos, se com a boca confessares e no seu coração crer que Deus o ressuscitou no terceiro dia, né, será salvo. Aí, é só isso, né? A palavra está dizendo aqui, né? Só isso, salvação é só isso? Se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor,
né? E no seu coração crer que Deus o ressuscitou no terceiro dia, será salvo, né? Parece tão simples, uma palavra tão, né, objetiva ali. Só essas duas coisas já temos a salvação? Ora, é claro que não é assim, né? Mas como assim, pastor? Está escrito, o senhor acabou de ler. Acontece, irmão, que se o Espírito Santo não intervir, ninguém declarará Jesus Cristo como o Senhor. Sabia disso? Eu vou falar, muitos que fizeram o curso Casados para Sempre já sabem, mas eu, católico de longa data, né, quando o Senhor me chamou para o ministério, que eu busquei a Jesus como Senhor e Salvador, foi assim. Eu não entendia, mas os irmãos, depois de 2 horas de falar da palavra, falou assim: então leia essa declaração, só leia essa declaração, né? Declarando Jesus Cristo como seu Senhor, reconhecendo, né, que Deus o ressuscitou, tal. Foi, mas só isso? Você está falando que todas essas 2 horas de conversa era só para isso, né? Eu humilhei, eu esnobei, né, como fala lá fora, né? Eu falei: não, mas vocês me espantam que nós ficamos aqui 2 horas para isso. Então daqui. E a hora que eu fui ler, o Espírito Santo me travou, e eu nunca tinha chorado, né, na frente de pessoas, assim, né? Não lembrava, nunca vi. Mas eu comecei a chorar, e não conseguia falar. O Espírito Santo falou assim: está vendo? Você pensou que era tão fácil, mas se eu não deixar, você não vai declarar. Mesmo que eu já tenha sido chamado para esse momento. Por quê? Para valorizar que é o Espírito Santo quem conduz. E aí, então, eu me quebrantei, me humilhei, e aí, sim, eu reconheci o Senhor, o Jesus Cristo como Senhor. Porque muitos podem falar Jesus Cristo é Senhor, da boca para fora, nem sabe o que falou, né? Então, nós vamos ver isso aqui, né? Eu quero fazer uma pergunta. Agora nós vamos falar aqui, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Uma coisa tão básica, mas eu quero fazer uma pergunta. Quem é empregado aqui, levanta a mão. Quem trabalha por uma empresa, está um patrão. Se você não é empregado, mas você trabalha por conta, também você submete a uma pessoa, não é? E por que você é empregado, se submete a estar lá às 5 horas da manhã, com chuva, sem chuva, né? Você se compromete a estar lá o mês inteiro, o ano inteiro, e eu, por exemplo, eu estou há 52 anos trabalhando para o banco, né? Por quê? Por uma razão muito básica, porque eu tenho minha necessidade, minhas dívidas, minhas contas, meus compromissos, e o meu patrão tem a solução para aquilo que eu preciso. Não é assim? Então você se submete, porque você precisa constituir uma família, você precisa pagar um aluguel, pagar uma conta, e você se submete. Quando nós falamos aqui de dívida, né? Nós estamos falando agora da nossa alma. Quando nós falamos de aceitar Jesus, não estou falando das contas materiais, físicas, que você tem aí, né, no mundo. Mas estou falando das dívidas da nossa alma. Nós somos devedores, nascemos devedores. E tem uma conta para pagar que só Jesus pode cobrir a nossa conta. Amém? Só Ele. É por isso que nós submetemos Ele como Senhor. Amém? Então, por que você trabalha lá no mundo? Está muito alto aqui, eu estou ouvindo muito alto aqui pelo menos. Por que você trabalha? Porque nós precisamos submeter à vontade do nosso patrão. E por que nós declaramos Jesus como Senhor? Porque nós precisamos submeter à vontade dEle. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, né, que se nós temos uma dívida do pecado, nós temos uma dívida do pecado, que esse pecado nos leva à morte espiritual. E só Jesus pode cobrir essa conta.
Então, irmão, não tem outro jeito. Se você não quer a morte eterna, venha para Jesus, porque só Ele. Se assim como você submete ao seu patrão, ao seu contratante, faz as vontades dele, faz do jeito que ele pede, senão você não recebe. Jesus falou assim: eu te dou a vida eterna, mas você tem que submeter à palavra de Deus, amém? Então isso é ser Jesus Cristo como seu Senhor e crer que Ele ressuscitou. Por que você precisa crer? Porque se Jesus não tivesse vencido o pecado, Ele não teria o poder para pagar a nossa conta, amém? Jesus venceu a morte, venceu o pecado, nos deu a condição da vida eterna. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, amém, irmão? Então, olha como que uma coisa tão simples e tão importante, e a gente não consegue se não for através de Jesus, né? Então, por que pregar a salvação então, pastor Edgar? Se olhar aqui para a igreja, né, como eu os conheço a história de cada um, eu sei que vocês, né, já tiveram um momento que declararam Jesus como Senhor da sua vida, né? Eu acredito nisso, né, porque eu os conheço, né? Mas, de repente, tem alguém no nosso meio que não declarou Jesus Cristo como Senhor. E aí é tempo, né, de declarar como Senhor, entender, né, que todos nós pecamos e destituindo estamos da glória de Deus, né? Quem ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, embora a gente conhece vocês, né? Mas também tem uma coisa muito importante. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque mesmo que você já tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida, né, nós fomos chamados para levar essa mensagem para quem não tem Jesus, irmãos, né? Nós temos que levar essa palavra. Agora, se vocês não tiverem com ela na ponta da língua, não tiverem os argumentos por que é importante, né, nós vamos falhar nessa missão de levar o Evangelho. Irmãos, nós fomos chamados para sermos atalaias de Deus, amém? Atalaia é aquele que fica na torre de vigia, lá no castelo, cidade murada, fica um soldado lá olhando no horizonte, soldado à vista, né? Então todo mundo fica atento, são os atalaias, né? Aqueles que dão a mensagem do alerta. E também, olha, que Jesus está voltando. O atalaia é aquele que vai dar a mensagem das coisas do perigo, e também aquele que vai falar: Cristo está voltando. Você já está pronto, né? A sua lamparina está acesa, tem óleo nela, né? Irmãos, parece simples, né? Mas eu vou ler para vocês Ezequiel 3,18. Deus deixa claro o princípio: se o atalaia não avisar o povo ou o ímpio e ele morrer em seu pecado, Deus requererá o sangue desse homem da mão do atalaia, pois ele falhou em sua missão de advertir. Olha só. Então, vocês acabaram de entender que nós somos atalaias de Deus. E Ezequiel 3,18 fala: se você não cumprir a sua missão de avisar que Jesus está voltando, né? Está escrito aqui, ó. Se o atalaia não avisar o povo ou o ímpio e ele morrer no seu pecado, Deus requererá o sangue desse homem da mão do atalaia, pois ele falhou na missão de advertir. Então, qual que é a nossa missão? Advertir. Jesus está voltando. Você volte para Ele antes que seja tarde. Amém? Irmãos, né? Se vocês, eu não sei quantos já ouviu, já citei uma vez aqui, né? O pastor Josué Erion é um missionário, né? Um evangelista. Eu conheci ele no começo, assim, eu via fitas dele, né? No começo da minha conversão, 30 anos atrás, né? E ele fala de uma mulher argentina, né, na pregação dele,
que ele falou o seguinte, né, que tem uma mulher argentina que aos 18 anos Deus chamou ela para levar o evangelho, e ela falou assim que ela ia fazer faculdade. Aos 24 anos ela casou, né, teve um filho, e aí Deus chamou ela e falou assim, mas meu filho agora nasceu, eu tenho que cuidar dele e tal. O filho cresceu, formou, porque ela agora, né, o filho casou e veio o neto. Ela com 65 anos, sempre arrumando uma desculpa, Deus falou assim para ele, para uma pessoa, um homem de Deus, né, um profeta, né, falou assim, atravessa a rua. Ele estava andando lá na Argentina, não sei que cidade e tal. Atravessa a rua, aperta a campainha naquela casa, e a hora que essa mulher aparecer lá, você vai falar assim, Deus te chamou quando você tinha 18 anos, depois você falou isso, depois Deus chamou, você falou aquilo. Você hoje está com 65 anos, Deus está falando que tem 200 mil argentinos indo para o inferno porque você não falou a palavra que eu te pedi. Então você vai dar conta. Então essa palavra pesada, né? Então, eu só estou trazendo aqui porque Deus nos chamou para que sejamos atalaias dele. Aquele que vai falar, Jesus está voltando. Irmãos, nós temos estado muito adormecidos. Domingo passado o pastor Marco trouxe, né, na abertura do culto, uma palavra sobre o evangelismo. Mas antes dele trazer essa palavra, Deus já tinha me dado essa direção para falar de salvação aqui na nossa igreja. Então é uma confirmação. Domingo passado, o pastor Marcos trouxe aqui uma palavra de trazer, né, a Jesus, e o Senhor está trazendo hoje essa mensagem, né? Então, você tem que falar de Jesus. Tem que falar de Jesus para as pessoas. Pode ser para sua vizinha, para aquela pessoa simples. Entendeu? Pode ser para sua vizinha, pode ser para uma pessoa da sua família, né? Uma tia, um tio, né? Pessoas geralmente que têm uma vida mediana, né? Então, você vai encontrar pessoas, olha só, pessoas honestas, pessoas, eu estou falando o exemplo da minha vizinha, né? Uma pessoa honesta, humilde, cumpridora das suas obrigações com a família, pais e mães de filhos, com netos, cidadãos comuns, aposentados e ativos, né? Muitos deles acreditam fielmente em Deus. Muitos deles acreditam fielmente em Deus, mas não acreditam em céu e inferno. Eu acredito em Deus, mas esse negócio de céu e inferno, não, o Deus que eu conheço não é assim não, né? Eles acham que Deus é bom, que nunca jogaria uma pessoa no lago de fogo. Você deve ter ouvido isso aí, né? Que isso é loucura dos crentes fanáticos, tá? Que nós somos fanáticos para pensar uma coisa dessa. Que a sua vida inteira ele foi uma pessoa trabalhadora, nunca roubou ninguém, nunca matou ninguém, e quem morreu, morreu e acabou. É assim. Irmãos, é isso que você vai ouvir se você já não ouviu, tá? Mas nós conhecemos a palavra. Eu pergunto, você conhece alguém que pensa assim? Você já falou com alguém, conhece alguém que pensa assim? Você vai encontrar pessoas que pensam assim. E nem por isso eles estão certos. Não é porque eles pensam assim, que estão convictos disso, que eles estão com a razão, né? Então a palavra estaria tudo errado, né? Então, eu creio, né? A primeira coisa, eu espero que essa pessoa não seja nenhum de nós aqui, né? E nem você que está ouvindo a mensagem pela internet, né? Mas se for, né? Eu creio uma coisa, que Deus é bom, igual você crê que Deus é bom. Eu creio num Deus misericordioso, que a sua misericórdia dura para sempre, mas eu também creio num justo juiz, que Deus é justo, né? Então, quando você pensa, né, nessa dúvida vindo de pessoas humildes, você até acha normal, né, que ela pense assim, uma pessoa simples, humilde, né? Você não tem que deixar de falar do Evangelho para ela. Mas eu acho que é mais normal você encontrar. Agora, quando você encontra pessoas, né, esclarecidas, com esse pensamento, que é o que vai ter mais ainda, né?
você fica assim meio chocado, né? Eu já contei aqui para vocês que uma vez no aeroporto, eu estava na fila de embarque e eu ouvi duas pessoas à minha frente, executivos, assim, de gravata e tal, falando assim: esses crentes são loucos, esses crentes são fanáticos. Eles ficam falando que a gente precisa cuidar da salvação, que a gente tem que salvar do quê? Essa é a cabeça do ignorante na palavra. Salvar do quê? Então, a Bíblia fala que para o mundo o evangelho é loucura, né? Vamos ler aqui algumas passagens, 1 Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Tem uma outra passagem: para os judeus é escândalo, né? Os judeus da época esperavam a vinda do Messias, que ele viesse com grande poder político e militar, e a ideia de que o Salvador morreria humilhado numa cruz é um ultraje para os judeus. Você quer isso? O Messias jamais ele iria submeter a uma cruz, né? Então eles buscavam por sinais grandiosos. Está lá em 1 Coríntios 1, 22, porque os judeus pedem sinais, né? E para os gregos, a loucura. Os gregos valorizavam a sabedoria humana, a filosofia e a retórica. A pregação de um Deus que se fez homem e foi crucificado era considerado tolice. Os gregos, né? Eles achavam algo irracional, contra a lógica. 1 Coríntios 1, 22. Os gregos buscavam sabedoria. E a palavra não tem nada de sabedoria na cabeça deles. Agora, para o crente, a palavra é o poder de Deus, né? A mensagem da cruz, embora pareça fraca, insensata aos fracos, aos olhos humanos, é o caminho que Deus escolheu para salvar a humanidade, né? Amém? Bom, num resumo simples do que nós falamos aqui, né, sobre a fé, o que é religião, senão a religação do homem com Deus? Amém? Religião, né? Todo mundo, cristãos, não cristãos, eles buscam uma religião que é uma forma de se ligar com o seu Deus, né? Então, usou-se muito a religião para falar de céu e inferno como uma forma de você colocar temor, né? Então, as pessoas para crer, você tem que ser um bom filho, senão você vai para o inferno, né? E quando eu era pequeno, né, eu aprendi, você também talvez tenha aprendido alguma coisa, eu morava em sítio, né, que não podia matar passarinho que ia para o inferno. e né, menino, ele é louco para caçar, porque todo mundo tinha um estilingue e eu tinha que ter um estilingue também e matar passarinho. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu tive a sorte, o azar de acertar um passarinho, que ele caiu no chão, eu saí correndo, peguei ele, levei para debaixo d'água, jogando água na cabeça dele, porque ele não podia morrer. Eu queria caçar, mas não queria matar o passarinho, né? Então, tacar pedra na cruz ia para o inferno direto, né? Vocês já viram falar? Esse aí tacou pedra na cruz, né? Então, essas coisas que colocavam, né? Muitas foi passando de geração para geração, né? Então, para você ir para o céu, você tinha que ser bonzinho, não falar palavrão, ser obediente aos pais, senão você ia para o inferno, ser um bom marido, uma boa esposa, né? Então, isso aí veio geração em geração, né? Ensinando essa teologia errada, tá? Então, a salvação aqui para as pessoas era se livrar do inferno. Não era crer em Deus. Não era aproximar-se de Deus. Amém? Então, olha o que se ensinou. E essas pessoas que nós conhecemos, simples, pessoas assim que de idade, né, aprenderam isso, como eu aprendi. Eu creio que aqui alguns aprenderam também, né? Dessa forma, né? Então, as pessoas foram ensinadas a ser boas pessoas para se livrar do inferno. Agora, pensa você, imagina que eu fosse uma pessoa, um rei. Só um exemplo aqui. Fosse um rei e convidasse vocês para o palácio.
O rei, na época de rei, ele não convidava, né? Ele mandava buscar lá e tinha que ir. Não era convite, era uma intimação, né? Um mandato de obediência. Mas imagina que eu fosse um rei, que eu mandei, vocês todos têm que ir para a minha casa. Vai ter uma reunião lá importante, eu quero todos vocês. E aí, vocês falavam assim, bom, ele é o rei. Ele é o rei. Então nós temos que ir, porque senão, né, porca. Entendeu? Irmão, olha a diferença, né, das pessoas. Deus, né, quando Jesus veio, ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para anunciar o reino. Então as pessoas estão assim, buscando a religião para não ir para o inferno. Eu estou indo lá porque o rei, senão ele vai cortar a minha cabeça. Diferente do que eu vou lá, que eu vou a uma oportunidade para conhecer o rei, para saber, né, como é que é o rei, conhecer o rei. Então Jesus veio para anunciar o reino, para conhecermos o Pai. Jesus veio apresentar o Pai, veio apresentar o reino de Deus. E as pessoas estão, o seguinte, tem que se livrar para não ir para o inferno. Mas conhecer Deus, para quê? Entenderam a diferença, né, em que nós estamos? Então, Jesus, ele não veio, como ele disse, né, que eu não vim para julgar ninguém. Vamos ver se eu consigo voltar aqui, senão o pastor Rodrigo mesmo. Aleluia. Era aí. Então, eu não vim, a palavra, né? Então, quando nós falamos aqui do propósito da religião, né? Então, nós temos que ver o propósito que diz que a palavra, o que diz a palavra de Deus, aquele que nos criou, né, que criou o céu e a terra, que tudo que nela existe é visível, ele estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu isso, o salário do pecado é a morte. Então, nisso aqui, né, nós estamos falando da morte espiritual. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então, a salvação não é por obras. O que aquelas pessoas estão falando, olha, eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso ter boas ações, né? É tudo a salvação por obras. E o que diz a palavra em Efésios 2,8? Que a salvação não é por obra para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus, amém? Então, uma coisa é ter boas obras. Uma coisa é a gente ter boas obras. Amar um próximo, né? Fazer o bem. Mas se não tiver fé na obra da cruz, não adianta nada. Por quê? Porque se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele foi ao inferno, que arrancou as chaves da mão do diabo, né? O diabo não tem mais poder, o pecado não tem mais poder sobre nós, né? E se você não crê, que não tiver essa fé, então a boa obra de nada servirá, e a má obra então nem se fala, né? Então, nesse contexto, para entender a salvação, né, Nicodemos, né, o doutor na lei, o principal dos fariseus, procurou Jesus no meio da noite, está lá em João 3, 2 e 3, né, ele fala assim, né, que ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, amém? Então, João 3,14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente, Jesus falou: assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quando nós estamos aqui, né? Então, eu quero agradecer aqui a Deus mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essas reflexões tão simples, tão básicas, Pai, para que nós entendamos a fé, Pai. Essa palavra venha encontrar guarida nos nossos corações, entender como usá-las, Senhor Deus, para que a gente possa ser, Senhor Deus, aquele atalaia, Senhor Deus, que vai advertir, que aquela pessoa que estava indo para a morte, ela volte para o Senhor, volte para a vida, Pai. E nós te agradecemos. A serpente abrasadora, né? Jesus estava falando lá com Nicodemos, né? Que precisaria, né, ser levantado, assim como foi lá atrás, né? E ele cita Números 21:5, sobre uma serpente abrasadora. O povo falou, lá em Números 21:5, diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio nesse pão vil. Então Moisés orou pelo povo. Então, irmãos, 40 anos se passaram, o povo no deserto, e esse povo reclamando, né, da vida que eles tinham ali. Eles já tinham vindo de tudo, bem no final dos 40 anos. Eles estavam lá reclamando: por que nós estamos aqui, comendo esse pão? Eles desdenharam do maná. Eles falaram mal de tudo que Deus estava provendo para eles, né, ao invés de ser grato, gratidão nenhuma. Então, eles achavam que tudo aquilo ali era um tratamento muito ruim da parte de Deus. Então Deus, a palavra diz lá no verso 6, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, no hebraico, né? Então mandou serpentes abrasadoras. Quando Deus manda a serpente abrasadora, tem uma observação, que esse manda não é, no hebraico não tem o tempo, né, que nós temos aqui. Então é uma vontade permissiva de Deus, né? Esse verbo mandar no hebraico, na verdade, né, Deus permite que a serpente venha. Na verdade, né, a serpente já estava no deserto o tempo inteiro, porque lá é o habitat dela. E aí, como o povo reclama, como o povo murmura, como o povo está ali numa posição de ingratidão, Deus permite que a serpente venha para cima do povo, né? Então agora a postura deles de ingratidão, Deus libera a serpente e abriu-se uma porta. Então, o que acontece aqui, irmãos? A bênção que tinham foi removida. Deus, o tempo inteiro, ninguém estava lá convivendo com a serpente, ninguém era picado. Deus não manda a serpente para picar as pessoas, mas libera eles ao risco de qual eles estavam sendo guardados. Dá para ver a diferença? Deus, quando você se rebela, quando você fala, eu não quero saber mais de Deus, você vira as costas para Deus, Deus fala, tá bom, então eu vou tirar as bênçãos que eu estou te guardando o tempo inteiro. Você não quer mais? Então, se você sai da presença de Deus, se você se afasta de Deus, você não pode falar que Deus não está tomando conta de você, porque não foi Deus que saiu da sua proteção, o que aconteceu ali, né? Então, assim como Deus amarrou a boca dos leões, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, né? A serpente estava lá o tempo inteiro, né? E não picavam os homens, né? O povo de Israel, mas Deus retirou a bênção deles por conta das suas ingratidões, né? Então, o Senhor liberou a serpente. Então, aí o povo veio a Moisés reclamar, né? E disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós a serpente. O povo falou, erramos, falamos mal de Deus, Deus tirou as bênçãos, não dá para ficar sem as bênçãos de Deus. Ore para que o Senhor tire de nós a serpente. Então, de novo, só para lembrar aqui, Deus não manda a serpente, né? Elas já estavam lá, né? Deus que tinha os protegiam, né? Então,
nesse caso aqui, Deus libera, né? Então a postura deles de gratidão, eles vê lá que eles precisam da bênção de Deus. Aqui, o que nós estamos vendo, né? Então o Senhor mandou que o povo, quando Deus foi lá, né, para poder atender o pedido deles, que pediram que Moisés orasse a Deus, então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasadora, que mordia o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e pediu, né? Então o que fez Deus? Deus fala assim, tá bom, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. Só que, qual é o jeito do homem e qual é o jeito de Deus operar nas nossas vidas, né? Se fosse assim, nós homens, nós falaríamos assim, nós estamos com um problema chamado serpente. Essas serpentes estão picando o povo de Deus e as pessoas estão morrendo. Então nós precisamos acabar com a serpente. Precisamos matar a serpente, né? Tirar esse perigo, né? Então, mas a maneira de Deus resolver os problemas é diferente. Essa é do homem, né? Então, a maneira de Deus não é focar no problema, focar na serpente, não é? Mesmo porque aquilo que você está querendo que tire de você um problema que está vindo na sua vida pode ser a mão de Deus. Deus falou assim, eu não vou tirar a minha mão. Mas Deus, Ele age da forma dEle. Então, o que Ele faz, né? Deus, Ele pega e fala o seguinte, olha, tudo bem, então, dentro do conceito que está falando, então, nós vamos fazer o seguinte, levanta uma haste, uma serpente, na forma de uma haste, né? Ele levanta e coloca essa serpente de bronze ali no deserto. As pessoas que olharem para a serpente serão curadas. Deus focou no problema da serpente? Não, Ele focou no problema que vem depois da serpente. A serpente picava, o que fazia mal, o veneno. Então Ele falou assim, aquele que olhar para a cruz, para a serpente, o veneno não vai fazer efeito. Bem? Vocês entenderam aqui como é que Deus age diferente? Então a nossa oração é, Senhor, remove a serpente. Vamos fazer um grupo de pessoas para arrancar toda a serpente, matar toda a serpente. Deus falou o seguinte, assim como eu fechei a boca dos leões, aquele que olhar para a cruz, a haste da serpente, o veneno não vai fazer efeito, tá bem? Então, irmãos, isso aqui é um ensino para nós, né? Nas nossas orações nós estamos sempre assim, Senhor, remove aquele problema. Senhor, tira essa pessoa da minha vida. Senhor, aquele vizinho chato, aquela pessoa perturbadora, né? Será que não era, Senhor, transforma aquela pessoa, né? Senhor, que eles possam ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Então nós focamos no problema e queremos que retire o problema, mas Deus, Ele fala o seguinte, eu vou te dar a sua bênção, mas do meu jeito, né? Então, nós temos que entender como é que Deus faz a sua obra. Muitas vezes nós estamos orando, né? Mas nós não estamos orando dentro da forma correta. Lá, quando eu falei aqui da serpente, lá que foi, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele mordido que a mirar viverá. E no verso 9... fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e sarava. Então, nisso aqui, né, Deus está falando assim, é só olhar para a serpente. O que você precisa fazer? Só olhar, só ver, olhar, né? Então, a promessa do Senhor para nós também, né? O mundo está cheio do quê? O que nos leva à morte? Né? O pecado. Né? Então, Jesus falou assim, né? Ora, assim como lá no deserto foi levantada uma serpente para que as pessoas olhassem, convém também que o homem seja levantado, que as pessoas vejam. E aquele que crê será salvo. Então, Jesus, Ele dá as explicações. Então, Jesus fala assim, eu vou ser levantado e todo aquele que olhar vai ter o veneno da serpente inutilizado.
A nossa serpente hoje é o diabo, né? O veneno é o pecado. E o pecado será inutilizado se nós olharmos para Cristo, amém? Então essa é a importância de nós olharmos para Jesus, olharmos para a cruz. Então, aquele que o Senhor não veio aqui e tirou o pecado do mundo, Ele tirou o pecado de nós. O pecado está aí, lá fora, não está? Não está aí destruindo pessoas que não creram. Assim como a serpente estava matando e o veneno dela estava, todos aqueles que picavam morriam, e continuavam morrendo. Mas tinha uma opção, olhar para a haste da serpente abrasadora. Aquele que olhasse para ela, o veneno não faria efeito. Então o Senhor falou assim, convém que eu seja levantado e as pessoas que me verem, né, olharem para mim, o pecado não vai levar à morte. Então, irmãos, essa analogia aqui na comparação, esse milagre que o povo de Israel estava pedindo, né, o milagre, Deus fez da forma assim, olha para aquela serpente abrasadora, né? Então, o que nós estamos falando? Remove, nós temos falado assim, né, muitas vezes para Deus, Senhor, eu tenho um problema no meu casamento, remove o problema do casamento. Eu tenho um problema lá no trabalho, remove o problema do trabalho. Então, Deus, Ele tem assim uma outra forma, Ele nos dá, né, o livramento, mas não removendo, porque aquela pessoa que é o seu problema, aquela pessoa que está ali, ela precisa seja trabalhada, né? Deus nos dá aqui, né, a opção, a oportunidade para que nós sejamos usados, seja instrumento dele para a salvação. É por isso que nós viemos ministrar a palavra da salvação hoje. Não somente nós, mas das pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, daquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Então, em outras palavras, Deus não está preocupado com o problema que você trouxe, mas Ele está preocupado em combater aquilo que as pessoas estão morrendo. Pelo fato então, assim como Daniel, né, Deus fechou a boca dele, dos leões. Ah, pastor, mas lá na Bíblia não viu nenhum leão com a boca amarrada. Mas Deus os alimentou de uma forma tão, né, sobrenatural, que eles não tinham a vontade nenhuma de devorar, né, de devorar o Daniel lá na cova. Então, quando o Senhor fala da natureza nossa, né, nascer de novo, Ele fala para Nicodemos, nascer de novo. Então, se você não nascer de novo, você não conhecerá o reino de Deus. Então, vamos parar para a gente pensar sobre essa palavra. As cobras continuaram no deserto. Deus não tirou as cobras do deserto, né? O pecado continua no mundo. Deus falou, não vai as pessoas pararem de fazer o mal, não. Mas aquele que crer no Senhor, né, o pecado, né, não vai ser fatal, né? Então, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo, dizia Paulo. Então, Deus não nos tira a velha natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa, né? Deus, quando nós nascemos de novo, Deus nos dá uma nova natureza. Ele não tira a natureza pecaminosa, não é? As cobras não foram tiradas do deserto. A natureza pecaminosa continua em nós, mas Ele dá uma nova natureza. E a nossa fé é para onde você vai andar, na velha ou na nova natureza. E com base nisto é que nós temos a salvação do pecado. Deus fala assim, olha, eu te dou. Se você crer, eu te dou a condição de você se livrar do pecado. Eu não vou tirar a velha natureza de você, mas você tem que crer. Você tem que crer que o Senhor já venceu o pecado, que aquele pecado que te dominava, ele não tem mais poder, ele não tem mais força. Por quê? Porque quando você olha para o seu problema, você tem que falar assim, ó, eu não estou vendo um grande problema, eu estou vendo um grande Deus que já venceu esse pecado. Amém? Se você tem esse entendimento, ó, o pecado morreu para você. Ele está lá fora, está às vezes do seu lado, mas não te atinge.
Porque você não tem um grande problema, você tem maior que o problema, um grande Deus que te deu o antídoto. Esse antídoto é a fé em Jesus. Esse é que vai nos dar força para superar. Alguém disse essa semana, eu não lembro onde eu li, falava assim, né? Se você tem um pecado, e esse pecado está te vencendo, você tem um problema. Porque você não está com a fé que você precisa para vencer o pecado. Se você está se repetindo nesse pecado, não é porque o poder do sangue de Jesus se enfraqueceu, é porque você não está buscando, você não está crendo suficiente no poder da cruz. Então esse é o seu problema. Se você está sendo derrotado pelo pecado, você está com um problema sério, porque você não deveria estar, porque o Senhor já venceu todos os pecados. Amém? Se você fala assim, mas ainda assim eu estou sendo vencido, porque você não olhou para a cruz, você não entendeu que o Senhor já tirou, né, as chaves do pecado, já arrancou a chave da morte, do pecado, o poder, o diabo não tem mais poder sobre nós, né, sobre ninguém, né, que crê no Senhor Jesus. Então, quando nós falamos aqui, né, então, nós queremos que você tenha esse entendimento, né, quando nós falamos que Deus amarrou a boca do leão, né, Deus tira o poder do pecado, assim como Ele tirou o poder do leão destruir a Daniel. Então, Deus quer fazer um milagre em nós, transformar a nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Nada. Olhar para Cristo. Porque Ele fez, né, por nós. Ele já fez tudo por nós. Então, quando nós falamos olhar para a cruz de Jesus, olhar para Cristo, porque entender o que Ele fez por nós, Deus quer te livrar da morte eterna pelo pecado. Essa é a promessa de Deus, né? E o único ponto em questão será diferente do jeito que costumamos fazer, né? Porque normalmente, normalmente a gente quer fazer do nosso jeito. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você precisa, assim como aquele povo no deserto, ele não tinha como vencer, aqueles foram picados pela serpente e iam morrer, mas se olhasse para a cruz, eles estariam salvos. Aquele que olhar para Cristo também, né, ele não precisa fazer nada, né, ele vai estar salvo do mesmo jeito, né, que nós estamos falando aqui. Basta crer. Então, só mais um instantinho aqui que eu estou apanhando com o meu sistema aqui. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Irmãos, então apareceram cobras venenosas, pessoas estão morrendo, né? Então, os homens, normalmente nós iríamos aí a caçar as cobras, mas o Senhor falou assim, não precisa nada disso. O pecado está lá fora, né? O pecado está lá fora. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas o Senhor nos deu uma nova natureza. Então, aquele que olhar para a cruz, que nascer de novo, isso é a resposta que Jesus falou para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E o que precisa para nascer de novo? Aquilo que nós falamos lá em Romanos 10:9, que você, né, confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor da sua vida, né? E você crê que Deus o ressuscitou. Isso é a obra da cruz. Então você precisa crer na obra da cruz. Assim como Jesus falou o seguinte, olha, assim como a serpente foi levantada lá no deserto para que aquele povo que foram picados não morresse, então convém que o homem seja levantado para que as pessoas que olharem para a cruz também não pereçam. Então nisso aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui a forma com que Deus preparou para nós a salvação, né? Então Ele remove a força do pecado, Ele tira a força do pecado de trazermos a morte. Então nós podemos até pecar, mas não, né, sermos dominados pelo pecado. Então, igualmente, né, o nascer de novo, as coisas velhas se passaram, né, nós já falamos aqui. Então, deixa eu retomar o ponto que eu estava aqui.
Então, o método do homem é sempre lidar com o problema, né? O método de Deus é olhar para Cristo. O casamento, né? Você está com problema no casamento, não tem jeito, mas olha para Cristo, que o Senhor dá um jeito. Se você está com problema, onde você tiver o problema, se você falar assim, eu tenho que resolver com as forças dos meus braços, eu não consigo. Mas olha para a cruz, crê, né? Que o Senhor, Ele é poderoso para nos ajudar, né, a vencer todos os nossos problemas. Então, os problemas não vão sumir, mas você não vai ficar refém daquela situação, né? Então, como Deus faz isso? Então, primeira coisa, só para nós entendermos aqui a parte da serpente, né? Como que é importante nós entendermos. Então, Deus, Ele disse assim a Moisés, pega uma cobra de bronze, faça uma réplica que devia ser de bronze. Então, por que de bronze, né? Aqui tem algumas informações importantes que nós temos que entender aqui. Os metais têm assim, significados importantes, né? O ouro aponta para a glória de Deus, né? A justificação, a justiça de Cristo. A prata para a redenção do homem, o resgate do homem. O bronze para o juízo de Deus. Sabia disso? Que o bronze representa o juízo de Deus, né? Então, quando o Senhor manda que Moisés faça aquela réplica, né, mas faça de bronze, o que Deus está fazendo? A cobra é o diabo, mas o bronze é o julgamento de Deus, né? Então, o julgamento de Deus vem sobre quem? Vem sobre o diabo, né? E não vem sobre você, ele vem sobre o inimigo. Então, quando Jesus disse a Nicodemo, porque importa que o Filho do Homem seja levantado do mesmo jeito, significa que o Senhor faria semelhantemente, né? Então, 2 Coríntios 5:21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele nunca pecou, mas Deus fez semelhante a nós, ele fez com que ele subisse à cruz, né? O fez pecado por nós, e a cruz, né, do Calvário, né? Na cruz do Calvário ele fez uma troca, era para nós estarmos lá e o Senhor subiu no nosso lugar. Então nós tínhamos que ser pregados na cruz, e ele, como nosso representante, ele tomou o nosso lugar naquela cruz, e ele, com isso, ele venceu a morte. Então, ele fez tudo que nós éramos. Então, olha só, Jesus fez tudo que era para nós fazermos. Você já parou para pensar isso, né? Tudo que se diz respeito a Jesus hoje, então agora diz respeito a você, que crê no Senhor Jesus. Todo o julgamento que deveria vir pelo nosso pecado, veio sobre Jesus. Todo o julgamento veio sobre Ele. A justiça que era dele, Ele repassou para nós. Jesus era justo, sempre foi justo, então Ele repassou a justiça dele para nós, né? Todo o julgamento que deveria vir pelo nosso pecado, Ele suportou, a justiça repassou para Ele, a justiça dele repassou para nós. Falei errado. Ele está cedendo agora o seu crachá, né? Jesus está falando o seguinte, agora você, né, é o representante, né, é o embaixador de Cristo aqui na terra. Está dando o seu poder. Tudo que Ele conquistou na cruz, Ele passa para nós. Nos dá o seu poder. Principalmente na região celestial. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender uma coisa grandiosa. Que nós sozinhos não somos nada. Mas Jesus transferiu tudo dele para nós. Ele morreu por nós e agora nós temos que viver por Ele. Amém? Irmãos, eu trouxe aqui uma ilustração aqui. O nosso pecado era como escarlate, né? Imagina que você e eu éramos assim, como escarlate. O pecado era tamanho que nós não tínhamos assim uma definição maior. Mas Jesus, Ele veio, né, e falou, e nos deu, né, Ele fez justiça por nós. Ele transferiu a justiça dele para nós. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Ai, meu Senhor, eu vou mudar de sistema aqui, que está toda hora aqui me deixando... Deixa eu voltar aqui.
está no fim. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Quando nós nos apresentamos perante a Deus, Deus olha para nós e vê uma pessoa pecadora. Nos vê uma pessoa que não tem condição nenhuma, né, de chegarmos a Deus. Mas quando você se reveste de Cristo, né? Então vamos pegar aqui, né? O que é você se revestir de Cristo? Você, na sua fé, né? Você se reveste de Cristo. Cristo está em você e você está em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê o quê? Cristo em nós. Ele não vê mais você. Quando nós nos apresentamos perante a Deus, quando nós estamos revestidos de Cristo, o que Deus está vendo? Está vendo Cristo em nós, justo. Está vendo que nós fomos justificados, porque Cristo fez justiça por nós. Então, tudo aquilo que era de Cristo, Ele passou para nós. Ele passou, né, a justiça, né, que nós reconciliou com Deus. Ele trouxe pagou toda a nossa dívida. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o homem pecador. Ele vê Cristo em nossa vida, né? Então, com relação a isso, então, nós temos que entender o seguinte, né? Que aquele que crê no Senhor Deus, a palavra diz assim, agora o justo viverá por fé. Então, nós temos que entender a nossa fé, que Cristo fez tudo por nós, que agora, né, o nosso pecado, né? Quando Deus olha para nós, o acusador vem, né? Imagina que a sua vida está aqui nesse copo, né? E o Satanás vem com um monte de acusação para você. Olha lá seu filho, olha lá o que ele anda aprontando. Quando Deus olha para nós, né, Cristo está em nossas vidas. Então, quando Cristo está em nós, então há arrependimento. Então, o pecado não aparece aos olhos de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Então, irmãos, dentro disso aqui, a palavra diz lá, o justo viverá por fé. Então, o pecado não tem mais poder sobre nós. Então, quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Então, não há mais, né, nenhuma preocupação de você, né, estar sendo condenado, porque o inimigo ele vai continuar te acusando, mas o Senhor continuará mostrando a justiça em nós. Então, irmãos, dentro dessa proposta aqui que nós estamos trazendo, o que nós estamos falando aqui? Que a nossa vida, se você tem uma vida segundo a palavra, nós temos a salvação, mas nós temos muitas pessoas lá fora que precisam conhecer a Jesus. Tem muitas pessoas que não sabem, que eles acham que porque eu sou uma pessoa boa, né, porque eu não fiz mal a ninguém, eu não atirei pedra na cruz, porque eu não fiz, né, nada de mal, então é por obra. Porque eu sou uma boa pessoa, então ele acha que ele tem a salvação. Então nós temos que falar que não. Nós temos que falar, mostrar a palavra. Se você, né, confessar o Jesus como seu Senhor, e ninguém consegue, né, confessar o Jesus se o Espírito Santo não intervier. E qual é a função do Espírito Santo? É nos convencer do pecado. Amém? Então nisto, né, quando nós estamos aqui nas sextas-feiras, estamos orando para quê? Pelas famílias, por aqueles que ainda não têm Jesus, para que o Espírito Santo venha convencê-lo. Então, a nós cabe fazer o convite, mas é o Espírito Santo quem vai nos convencer da nossa fraqueza, que nós não estamos preparados para chegar à presença do Senhor, se não for pela fé naquilo que pagou por todo o nosso pecado, se nós não tivermos revestido de Cristo, nós não temos nenhuma esperança de chegar à presença de Deus. Então, por isso, não há como aquelas pessoas que você conhece chegar a Deus se nós não levarmos a nossa mensagem, se nós não fizermos o papel do atalaia que nós falamos aqui no início, né? Se nós não advertirmos. Então, a palavra de hoje é um alerta para nós fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, o ide, né? Pregai o evangelho a todas as nações.
ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Amém? Irmãos, não tem nada mais simples do que isso. É uma missão, né? Assim como Naamã, né? Ele estava querendo falar assim, mas eu vim de lá aqui para ser curado da lepra, né? E o profeta nem saiu da casa dele, mandou mergulhar nesse Jordão. Aí, eu não quero saber, esse cara me ignorou, né? Aí o servo dele falou assim, mas se fosse uma coisa difícil, vocês não fariam? Né? É só mergulhar lá no rio. E Naamã foi lá e mergulhou, e ele foi curado. A pergunta é, as coisas parecem tão simples, mas necessárias. Então não ignore aquilo que é simples, assim como Naamã. Não ignore que aquilo que parece tão simples falar de Jesus, não, é muito pouco. Eu preciso ir lá com uma história, né, tão grandiosa, mas que é maior do que isso, que Jesus venceu o pecado por nós, que nós não teríamos assim nenhuma condição de chegar à presença do Senhor. Tudo aquilo que nós cantamos aqui, né? Maranata, né? Que as ruas lá estão preparadas, não haverá mais clamor. Tudo isso que Deus preparou para nós, será que é só para nós aqui, Igreja de Cristo? Ou para aqueles ainda que não conheceram Jesus? E aquilo que nós temos, então, irmãos, é oportunidade. O que Deus nos coloca na mão é oportunidade. Eu falei aqui de um evento de casais, dia 8/11. Nós temos curso para casais, trazer pessoas para fazer cursos de casais. Nós temos oportunidade de falar do Evangelho. Cadê as pessoas se movimentando na nossa igreja para fazer isso? Nós precisamos de vocês. Né? O pastor, vão fazer? Vão. Mas nós somos pouco. A igreja somos todos nós. Então, pense em cada um de nós. A missão é fácil, mas nós precisamos falar. Né? É simplesmente falar. Então, nós somos atalaias do Senhor. Então, a palavra está dizendo o seguinte, olha, o Jesus está voltando. Né? Se nós não advertirmos as pessoas que o Senhor nos chamou para advertir, quem vai falar com Ele? E nós vamos ser cobrados. E cada um de nós, você tem o culto para casais, dia 8/11. Você tem o evento do dia 29/11, né, para trazer pessoas, vai ter culto, vai ter isso. Tem a reunião de oração na sexta-feira, pessoas que estão passando por problemas. Traga essas pessoas aqui para orar, para entender, né, o poder da fé do Senhor, para poder dobrar os joelhos. Vamos agir e não apenas ouvir a palavra, amém? O Senhor nos chama para que essa palavra não fique, eu estou salvo e os outros não tem problema que eles vão para o inferno. Não, tem problema sim. Deus falou que vai nos cobrar se nós não fizermos aquilo para qual nós somos chamados. Então, a igreja está convocada, né, a falar do Evangelho do Senhor. Se vocês falarem o seguinte, pastor, eu não tenho assim facilidade de falar, mas você tem facilidade para convidar, né? Faça, né? Como é que você esteja orando, fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor entender melhor. Irmãos, tem tantas possibilidades de nós levarmos a palavra de Deus, tantas. E o Senhor nos deu uma igreja, nos deu evento, nos deu oportunidade, os jovens com os jovens, os mais velhos com os mais velhos, enfim, aquele para qual o Senhor te chamou. Então, nós queremos ainda esse ano, né, ter pessoas nessa igreja que o Senhor vai nos dar a oportunidade de ver passando pelas águas, amém? Fica em pé, vamos estar encerrando.